Guardião da Notícia. A Guardiã da Notícia. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão. Agora o assunto é arquitetura durante a pandemia. Eu recebo ela, que é especialista em gestão de projetos, é da região do Anália Franco, zona leste de São Paulo, mas é uma região muito exigente. Eu conheço ela já há um tempo, foi palco aqui, tem uma história brilhante, tem participação de um artigo numa edição nossa, do nosso impresso. Paloma Bedani, seja muito bem-vinda aqui em nossos estúdios. Muito obrigada, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E espero que seja muito proveitosa essa tarde. Paloma, já começo te perguntando, né? Aliás, vou pedir para nossa produção, Luísa, abaixa um pouquinho o microfone dela para ela ficar bonitinha, enquadrada ali no vídeo. Paloma, você, como eu, teve coronavírus, Covid-19, bem no comecinho, né? Nós pegamos no início, então acho que foi mais fácil de tratar. Os seus clientes, como é que você está fazendo? Bom, então vamos lá. Só vou me apresentar rapidamente, tá? Então, eu sou a arquiteta Paloma Bedani, sou especialista em gestão de projeto e também fiz uma especialização em gestão de escritório de arquitetura. E com a minha metodologia de trabalho, recentemente eu quebrei todos os recordes do Sebrae por entregar os projetos antes do prazo e também, devido à demanda, eu consegui otimizar. E eu creio que todo projeto tem que ter começo, meio e fim. Tem muita gente que entrega o projeto e some da vida da pessoa. Eu já ouvi dizer, obra e projeto a gente não entrega, a gente abandona. E eu não tenho esse perfil. Eu gosto de começar, dar andamento e terminar tudo. Faz um pós também? Oi? O pós, depois Exatamente, fica pronto? Eu faço as fotos, eu faço desde a fundação até a plantinha do vaso da mesa. Então, voltando ao que você me perguntou, bem no comecinho, né, da pandemia, teve a feira Expo Revestir, e até tava um embate se ia ou não rolar a feira, porque vinha muita gente de fora, é uma feira internacional, e acabou rolando a feira. E foi justamente na feira que eu contraí o vírus, né? Eu falo que o vírus me pegou. Não foi eu que peguei o vírus, porque eu não estava afim dele. Mas ele me pegou e mudou minha vida de ponta cabeça. Foi no dia 11 de março. Eu estava com muita demanda, tanto de obra quanto de projeto para entregar. E aí, logo na próxima semana, eu já comecei a passar mal, tive todos os sintomas, já entrei em isolamento, fiz o teste do Covid e eu fui melhorando, mas os meus clientes ficaram bem receosos de me encontrar, de me atender. A maioria deles estava na zona de risco, né, no grupo de risco. E eu estou retomando as reuniões essa semana, depois de 70 dias isolada. Então, a gente começou a retomar. Na sexta-feira tive uma reunião importante, amanhã tenho outra. Então, os clientes também tiveram muita consciência e também se isolaram. E a gente tem feito todas as reuniões online. Por videoconferência, Por videoconferência, né? Exatamente. E amanhã vai começar, então, ao vivo, porque realmente tem coisas que eu tenho que mostrar. O cliente quer tocar no material, ele quer escolher o tecido do sofá. E nada como eu estar presente para apresentar tudo isso para ele. Paloma, você é especialista em gestão de projetos. Já ficou claro aí que o mercado vai mudar, né? Exatamente. Acho que as primeiras reuniões daqui para frente, acho que vão ser todas por videoconferência, Não, eu né? sinto que eles perceberam, assim, a necessidade de antecipar as coisas. Às vezes, só para ir e voltar de uma reunião já leva 1 hora. E é o tempo que a gente faz a live em 40 minutos e resolve bastante coisa. E eu também gosto bastante dessa parte de praticidade. Então, eu falo que eu sou muito prática. E eu gerencio as minhas obras e os meus projetos por aplicativo. Então, tudo que eu estou fazendo na obra, eu tenho um aplicativo que é gratuito, super fácil de mexer. Posso falar o nome aqui? Pode. É um aplicativo que se chama Trello. É muito fácil. Você me falou quando você foi na minha casa. Isso. É o Trello. Então, assim, eu tenho uma EAP, que é a estrutura analítica do projeto. Com base nessa EAP, eu destrincho toda um organograma nesse Trello. E conforme eu vou cumprindo as tarefas, eu vou lançando lá e o cliente tem acesso remoto, virtual. Se ele estiver na obra, se ele estiver numa loja e precisar de alguma informação, ele consegue entrar no aplicativo e tem todas as informações do projeto lá. Então, super funciona. Gestão de projeto. É isso aí. Paloma,
Como é que está funcionando regularização Tá. de imóveis no meio da pandemia? As prefeituras pararam. Aham. Como é que funciona? Por exemplo, porque arquiteto não cuida só do interno, né, da obra. Ela faz tudo, tira um Exatamente. alvará. Exatamente. Até eu acho que o AVCB é vocês que assinam, né? Sim, a sim. Alta Vistoria do Corpo de Bombeiros, Isso. enfim. Como é que tá esse processo todo em meio a essa pandemia? Tá, só vou dar uma explanada, então, na diferença entre os 3 projetos, porque a maioria das pessoas não sabem. Então, a diferença entre o projeto de arquitetura, prefeitura e interiores. Para a prefeitura, por exemplo, não importa se a porta é amarela. Na verdade, o que importa para a prefeitura é a massa. Então, a gente, para fazer um projeto, por exemplo, desde do começo de um terreno, desde a fundação, a gente tem que respeitar parâmetros e índices de cada regional. Então, eu tenho que pegar ali o gabarito de altura, os recuos laterais, frontais. E aí, com base nessa massa, a prefeitura vai calcular um IPTU que vai ser recolhido daquela residência. Então, para a prefeitura é isso que importa, a massa, quanto que vai ser construído de área naquele local. E tem algumas observações, por exemplo, o terraço não conta como área computável, então a gente pode fazer bastante terraço, gente, fica a dica. Então, não conta? Não, terraço não conta como área computável. E numa cobertura, por exemplo? Também não. Aí depende de edifício para edifício, Tá. né? Mas residencial, a maioria não conta, depende bastante da regional, mas 90% não conta. E aí o projeto de executivo, que é o projeto de arquitetura, é aquele que vai ser executado. Então eu entrego um caderno, seguindo todas as normas, né, da BNT e do Código de Edificações de Obras, também de acordo com cada regional. E esse projeto eu entrego para o mestre, ou para o empreiteiro, ou até para o cliente, se ele quiser guardar na gaveta, eu falo que o projeto é um mapa. Se a pessoa quiser pegar o projeto e guardar na gaveta, tudo bem. Ou ele pode seguir o caminho e achar o tesouro no final do arco-íris. E também tem o projeto de interiores, que é aquele que a gente detalha a porta, a maçaneta, a porta. O R puxadinho. Então, a gente detalha a cadeira e toda essa parte de marcenaria, marmoraria. A gente acompanha a obra, então a gente está vendo ali em loco se o que está sendo executado bate com o que foi detalhado no projeto. E aí também eu tenho todos os parceiros, também sou cadastrada numa rede de relacionamento, que eu tenho mais de 260 lojas ao meu dispor. Eu aposto que eu sei qual é. É. É o Clube Casa, É né? esse mesmo, eu tô no Clube Casa já há 2 anos. Tenho um relacionamento muito bacana com os lojistas que me dão todo o suporte. E eu prezo muito pela qualidade e prazo de entrega, né? E aí, voltando então ao que você me perguntou, como que está se comportando em relação a toda essa pandemia, os processos. O ano passado a gente deu entrada num processo da CETESB, um exemplo, tá? E ele estava embargado na CETESB. Era um terreno de 2.000 metros quadrados e o cliente queria construir a casa de veraneio dos sonhos. Ele recebeu uma quantia e queria investir nesse sonho para descanso, assim, para aposentadoria. E aí nós demos entrada e era um processo, assim, de 2 anos. Eu não consigo estar aqui, eu não consigo estar projetando, estar na loja e ao mesmo tempo estar na prefeitura. Então eu tenho parceiros que fazem esse processo para mim. Esse parceiro levou o processo, eu faço o projeto, entrego para ele, ele faz o processo. Esse processo, a gente deu entrada em 6 meses, a gente conseguiu derrubar o embargo na CETESB. Porque é aquilo, relacionamento, né? Então, a gente tem relacionamento. Não é aquilo contatinho, não, é o relacionamento que a gente tem. Do mesmo jeito que eu tenho com o lojista, esse parceiro tem um relacionamento, explicou o caso, o técnico atendeu o Comunix e explicou tudo que a gente precisava. A gente levantou todas as informações. E aí, quando ele caiu na mesa do diretor para aprovação, veio a pandemia. Então, o cliente já estava, assim, comprando bloco para começar a obra. E a gente teve que parar tudo porque veio a pandemia. Então, o cliente também está ciente, porque ele também é do grupo de risco. Então, ele falou, não vou mexer com isso, não vou na prefeitura, deixa passar essa pandemia. E agora, a gente ficou sabendo semana passada que o camarada já assinou para a gente. Então, vai continuar. Então, as prefeituras estão funcionando normalmente. Estão funcionando. Por exemplo, se eu começar uma obra e precisar de um alvará de construção, por exemplo, eles estão atendendo, tudo online. Então. Você dá entrada nos processos. Você falou do Comunix, né? Os Comunix são todos digitalizados ou você precisa ficar levando aquele monte de documento ainda para a prefeitura? Eu acho que está no meio dessa transição. Estava nessa transição quando começou a pandemia. E aí, o que eu percebo? A maioria dos técnicos da prefeitura é de uma geração anterior à nossa. E essa galera está se aposentando. Olha, então, eu posso fazer até um adendo, Claro. porque eu falo que
essa galera que são os concursados, somente na cidade de São Paulo, acho que não tem um concurso de fiscal há mais de 20 anos, É isso 20 ou mesmo. 30 anos. É Então, isso todos mesmo. os fiscais de obras, todo mundo que está lá, é uma galera muito antiga, Isso. faltam fiscais Falta. e está nesse processo E mesmo. eles também são do grupo de risco. Então, o que acontece? Eles estão trabalhando de casa, então está demorando mais ainda o processo. Não significa que ele não vai sair. Eu acredito que, dependendo do caso, essa pessoa tem até um olhar diferente, esse técnico. Né? Eu coloco muito no lugar no profissional. Como que era a rotina dele antes, e aí, do nada, ele teve que montar um cantinho home office ali na casa dele com uma pilha de processo e olhar para todos esses processos com carinho. E aí, tá tudo ali na mesa dele. Então, assim, eu acho que vai muito de cada um e de cada regional. Mas eu acredito que... O que eu senti? O ano passado, estava vindo uma engrenagem muito boa na construção civil. E aí, quando veio a pandemia, simplesmente virou do avesso tudo aquilo que o pessoal estava retomando o fôlego. Mandar um abraço aqui, estão acompanhando a gente, o engenheiro Nelson Miguel, ele que é da prefeitura lá de Mauá, está acompanhando a gente, mandou parabéns aqui ao vivo pra Legal, gente obrigada. no Facebook. Ele também faz parte da Associação dos Engenheiros, aqui da região do Grande ABC Paulista, deve estar até acompanhando por causa do tema, que é um tema interessante. Mas, ó, só para fazer ainda mais uma colocação referente a isso, Aham. os fiscais, essa galera toda é do grupo de risco. Como é que eles vistoriam uma obra para poder liberar um alvará ou até mesmo emitir um comunique-se? Pelo que eu entendo até o momento, é por amostragem. Não dá para eles vistoriarem todas as obras, por conta da demanda de obra e da pouca quantidade de técnico. E agora está mais reduzido ainda. Então, o que eu soube de alguns parceiros é que tem pouca gente trabalhando na prefeitura e o resto está trabalhando de casa. Então, eles alternam. Então, por exemplo, segunda, quarta e sexta vai o João, a Maria e o Zé, e na terça e quinta vai o restante. E aí, eles estão trocando informação ali com o coordenador e tudo mais. E aí, quem vai fazer a vistoria é já quando já está bem, ou processos que já estavam em andamento antes da pandemia. Porque gira em torno de 120 dias o processo todo. Então, a gente está aí, eu, por exemplo, estou no 70 dias já da pandemia. Então, ainda não correu todos os dias de um processo novo. Você já pegou algum processo novo? Que começou agora? Tô negociando. Depois um você processo conta novo. pra gente Tá bom. aqui quanto tempo vai demorar. Você vai começar uma obra. Agora vamos falar também dos processos. Isso a gente está falando para obras residenciais, né? Como é que funciona se eu quero abrir um restaurante, por exemplo? Você precisa de um AVCB do sim. bombeiro. O bombeiro tá indo? Então, também funciona por amostragem. Eu também faço a parte de projetos comerciais, não só de arquitetura. E o processo é um pouquinho diferente porque eu preciso das licenças. Já trabalhei também, já estou na área há 14 anos. Desde construtoras, escritórios e também já trabalhei com alvará de funcionamento. Então, eu sei o caminho das pedras, só não me especializei nisso. Mas, por exemplo, se eu vou abrir um restaurante, estou fazendo um bar no Tatuapé. Ao jabá aqui, hein, gente? Tô fazendo um bar lá no Tatuapé. Para esse bar, a gente precisou de várias licenças. Por quê? É um bar que o pessoal fuma narguile. Então, é tipo um lounge. Então, eu preciso de todo um sistema de refrigeração e retorno dessa fumaça tratada. Eu preciso do laudo do bombeiro, eu preciso da vigilância sanitária, eu preciso do auto de licença de funcionamento para que esse estabelecimento esteja funcionando. E se for maior, acho que 1.000 metros quadrados é AVS, não é AVCB, não é isso? E aí tem o projeto técnico, não é mais o projeto simplificado. Então, se for acima de 350 metros, tem a vistoria. Lá não vai precisar, porque tinha 249. Então, não precisou, mas eu já consegui também todas as licenças. E eu também faço essa parte. E aí é mais pontual o projeto comercial em relação ao projeto de arquitetura e interiores. Agora vamos lá, a gente falou bastante da parte técnica, né? Vamos falar um pouquinho da parte de arquitetura. Como é que tá o mercado? Quais são as suas especialidades em relação a isso? Tá, então vamos lá. Como eu disse, eu já estou na área há 14 anos e já estava com bastante demanda antes da pandemia chegar. Então, o que eu vejo? Eu já peguei a crise da construção civil de 2008 e depois a crise de 2015. E a gente estava recuperando o fôlego quando tudo isso aconteceu. Eu vi nesse cenário que tinham muitos investidores. Não é que a galera não tinha grana. A galera que tinha grana estava segurando para justamente investir na hora certa. E quando ele resolveu abrir o bolso, veio a pandemia. Então, agora ele guardou de novo
colocou esse escorpião no bolso. E o que eu percebo? Que a maioria dos meus clientes são empresários, eles são geradores de emprego e de renda para muitas famílias. E eu tenho uma cliente, por exemplo, que de 22 funcionários que ela tinha, ela teve que mandar 11 embora. Teve que mandar 11 funcionários embora. E ela falou assim, a gente vai parar um pouquinho, porque eu preciso realmente organizar a minha vida. E aqueles que já estavam vindo, e aquele que tem condição de continuar, mora em condomínio. E aí o condomínio brecou a obra, Olha, não pode o parar. meu condomínio, eu posso dizer que não pode entrar ninguém, somente as diaristas, com um e-mail autorizado e com todos os EPIs, mas obra mesmo, não entra nenhum prestador de serviço na Aconteceu um caso também com uma cliente que quebrou a porta de vidro, e ela só precisava trocar a porta. E o rapaz também não pôde subir nem para instalar a porta de vidro. Então, tá ventando bastante lá dentro. Então, assim... E aí, os outros que moram em condomínios residenciais, de casa, eles estão inseguros de investir nesse momento. Bem no comecinho, aconteceu um episódio com a gente que as obras estavam liberadas. Todas as casas de materiais de construção estavam liberadas, engenheiro. E aí, os nossos funcionários foram entrar no ônibus e a polícia não deixou. Onde que você tá indo? Ah, tô indo pra obra. Não, você não vai entrar. E aí, teve que meio que abandonar essa parte da obra, que era uma finalização de forro de gesso, porque ele também não podia entrar no transporte público. Foi bem no comecinho. E aí, essa cliente resolveu parar e o engenheiro foi descansar na casa de veraneio até tudo isso voltar ao normal. Projetos de interiores. Queria que você falasse um pouquinho de layout, detalhamento. Nesse momento, eu estou recebendo bastante demanda assim, de dicas de home office. Eu vou focar um pouquinho nesse assunto, porque do nada todo mundo teve que levar uma demanda muito grande para trabalhar na mesa de jantar. E aí começou a sentir dor nas costas, e a luz não era suficiente, e o filho brincando no tapete da sala virou uma confusão. Então, Paloma, pelo amor de Deus, me ajuda, como é que eu faço aqui? E aí eu comecei a dar essa consultoria, junto com as lojas que eu sou parceira, o pessoal começou a entregar, tem muita loja bacana entregando sem cobrar frete, o pessoal está se mobilizando mesmo, e saindo do bolso deles, porque o entregador também precisa receber. Então, para a loja não perder venda, ela está pagando do bolso dela para poder entregar esse mobiliário. E muita coisa que tinha pronta entrega, e a gente fez uma pesquisa com algumas lojas que eu sou parceira, e o que a gente percebeu? Não é o home office que está bombando só nesse momento, é a cozinha. Porque a galera tá em casa, todo mundo despertou aí os dotes culinários, todo mundo quer cozinhar, aí percebe que a bancada não é o suficiente, que não cabe o liquidificador e a fritadeira, que o cooktop não é legal, que a panela não tá bacana, e aí começa, a louça, eu quero mostrar a louça, e aquele armário tem uma porta fechada, eu quero uma porta de vidro. Então, começou um olhar diferente para dentro do lar, inclusive eu mesmo na minha casa. Eu acho que a maior lição dessa pandemia nunca se precisou tanto ficar dentro de casa, né? Mesmo. As pessoas estavam todas juntas na rua e não estavam juntas, né? É isso mesmo. E a casa não era tão importante, agora a casa virou o lar. Virou o lar, teve um olhar diferente. E eu sempre cuidei muito da casa das pessoas e eu não estava cuidando do meu lar. E nesse momento eu estou cuidando do meu lar, então está sendo muito prazeroso. Só fazer uma pontuação, hoje é dia do bombeiro, viu, gente? Daqui a pouquinho legal. A gente está com o Tenente Coronel Drigo, ele que é o comandante dos bombeiros aqui na região do Grande ABC. Aliás, ele está até acompanhando a nossa live, tá atrasado, que atrasou tudo hoje. Vida real. Vida real. Falou, uma precificação. Tá, vamos lá. A maioria das pessoas não sabem quanto que custa um projeto de arquitetura. Não sabe quanto que custa um arquiteto, um serviço de um arquiteto. E ainda tem esse rótulo. Arquiteto é coisa de rico. E eu sou a favor, assim, de mudar a cultura do país. Por quê? Não é cultural do brasileiro contratar arquiteto. Existem pesquisas dos grupos que eu faço parte que 97% dos brasileiros não contratam arquitetos. Ou seja, só 3% contrataram arquitetos ou contratam, e a maioria teve algum problema com eles, que não teve uma boa experiência, por isso que não indicou mais, ou porque realmente achou que ficou... E assim, a pessoa também tem uma casa durante a vida, no máximo mais uma de praia ou de veraneio. Então, essa pessoa que contrata o arquiteto é a pessoa que vai contratar ele, pode até indicar para outra pessoa, mas dificilmente vai contratar de novo, a não ser para que faça pequenos reparos. Então, a precificação, eu vou falar assim, no global, vamos supor que você compra um imóvel de 1 milhão. Tá falando um valor X. O valor para você reformar esse apartamento e deixar ele ok, sem ser uma coisa assim mais básica, é 40% do valor do imóvel, falando valor de mercado.
tá? Então você vai gastar 400 mil para decorar esse apartamento para ele ficar bem bacana, aconchegante, chique. Agora, não quero uma coisa mais básica, mais clean. Tudo bem, então você me fala o valor que você tem, a gente trabalha em cima dessa verba. Agora, prefeitura, eu já fiz projetos de prefeitura de R$800, que é uma coisa mais simples de regularização, até R$22.500. Então, depende do quê? De quantos profissionais vão estar envolvidos, a metragem quadrada, a quantidade de folhas no processo. Então, tem muita coisa que a gente avalia para montar uma proposta comercial. Quanto você falou que o brasileiro não tem costume de contratar arquitetos, né? Exatamente. Que acha que é coisa de milionário, coisa de rico. Aham. Quem pode contratar um arquiteto com preço bacana? Por exemplo, a gente tem um trabalho até para Minha Casa Minha Vida. Geralmente são casais que estão casando, comprando o primeiro apartamento, pretende morar ali um tempo para depois comprar algum melhor e migrar com a sua família. Esse casal já pode contratar um arquiteto. Por exemplo, a maioria do mercado, dos profissionais do mercado, trabalham cobrando por metro quadrado. Então, eles vão pegar o metro quadrado da sua região, do seu apartamento, e colocar o valor deles, que vai ficar um absurdo. Então, gente, por isso vocês têm que me contratar, que é Projeto Arquitetura, fica a dica. Nós cobramos o que a gente acha justo. Então, a gente tem um pacote de serviço. Eu tenho desde o PP até o GG e eu vou mostrando para o cliente. Você sabe ler projeto de arquitetura? Ah, não sei. Então, você precisa de um 3D. Então, o meu 3D é um pouquinho mais caro porque demanda mais hora técnica. E aí, eu vou montando um pacote de serviço de acordo com o bolso e a necessidade de cada um e eu consigo atender. Ah, você pode falar quanto custa um projeto mínimo, baratinho, assim? Consigo falar. Então, vamos supor, eu quero só reformar o banheiro. Então, eu vou precisar de 7 desenhos no mínimo, que é o quê? Layout, forro, 4 vistas. Já são 6 desenhos, mas elétrica e hidráulica a gente acaba fazendo também. E aí, a gente consegue fazer esse pacote, dependendo até da região, no mínimo por R$3.500. E aí, ele vai além, assim, depende de quanto que o cliente quer investir. No banheiro. Exatamente. Agora, não, Paloma, eu quero que você faça a minha casa inteira e eu quero o seu gerenciamento, eu quero que você me leve na loja, eu quero que você acompanhe para mim. Aí varia muito da metragem da casa e de cada ambiente que o cliente quer detalhar, mas em torno de R$22.500. Mais a assessoria, que é o meu tempo. Muitos clientes não têm tempo de ir comigo na loja. Isso parcelado. Parcelado, isso. Não, a gente parcela. Mas a casa, eu acho que é um investimento bem gasto. Exatamente. Você vai viver na casa, você Exatamente. vai morar o resto da vida, você não vai reformar. Vamos falar da realidade do brasileiro, né? Sim. O cara não vai reformar a casa. Por exemplo, eu acompanho, eu vou falar um cenário que eu conheço. Hoje não mais, mas na época, lojas no Bom Retiro, ali na Alameda... Ai, esqueci o nome. Atrás... Ai, meu Deus, esqueci. Atrás da Rua do Bom Retiro mesmo, da José Paulino, tem uma Alameda com lojas incríveis. Sei qual é. Que vendem para... Atacado. Que são para as grandes marcas de todo o país. E ali tem muito chinês e coreanos, muitos coreanos. A cada 6 meses, quando renova a coleção, eles derrubam a loja e fazem a loja todinha de novo. Então, diferente dos coreanos lá no Bom Retiro, que derrubam a loja e fazem a cada coleção uma loja nova, você que está fazendo a sua casa, você não vai derrubar a sua casa, sei lá, a cada 3, 4 anos, a cada 5. Não, a sua decoração vai ficar para a vida toda. Exatamente. Então, se você colocar, diluir esse valor, vamos falar, vai, R$20 mil, para uma decoradora, para um arquiteto, para cuidar, gerenciar da sua obra, para o resto da sua vida, vamos falar que você vai viver nessa casa 30 anos. É irrisório. É irrisório. Você coloca o valor, conta, é simples, é calculadora. 2%. 2% do valor total é o valor do arquiteto. Então fica aí mais uma dica. Isso daí dá até para virar um podcast aqui, viu? Paloma Bedani, obrigada. Suas considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer, dizer que nós estamos todos juntos passando por isso e vai vir um novo jeito de morar e um novo jeito de trabalhar. E vocês podem contar comigo aí para essas adaptações. Obrigada. Faz o seu marketing, garota. Quem quiser te achar, eu sei que você tem a sua página no Instagram, né? O que projeto... Que Projeto Arquitetura, @que Projeto Arquitetura. Mudo e pode seguir lá que tem bastante novidade. Tem o WhatsApp? Tenho sim, é 11 94384
3876. Olha, muito bom, muito rico o seu conhecimento aqui hoje. Obrigada. Obrigada. Venha toda semana aqui falar com a gente. Vai ser um prazer. Conversar, saber como é que estão as obras nas nossas cidades aí. Vai ser um prazer. Tá bom? Música e informação na palma da sua mão. Essa foi Paloma Bedani, especialista em gestão de projetos, lá do Anália Franco, aqui ao vivo conosco, na Guardiã da Notícia. Você que acompanha a gente pelo Facebook. A gente continua a nossa programação ao vivo pela nossa rádio, pelo nosso site, aguardiandanoticia.com.br. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão.